Meus amados e queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero afirmar para vocês que Deus ele pode fazer silêncio, irmãos, mas o silêncio de Deus não significa que Ele não está nos ouvindo. O próprio Senhor Jesus, quando orou para que Lázaro fosse ressuscitado, a primeira coisa que o Senhor Jesus falou foi: Pai, bem sei que sempre me ouves. O Senhor sempre ouve os seus filhos. Nós sabemos, irmãos, que o silêncio de Deus ele também não significa a sua ausência. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está presente. Aleluia, porque Ele disse que estaria conosco até os últimos dias. Ele sempre está no nosso meio. A ausência, o silêncio de Deus também não significa, irmãos, que Ele não está trabalhando. O Senhor sempre está trabalhando, porque se nós observarmos de Gênesis a Apocalipse, em todo momento que Deus fez silêncio, você vai ver que tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito no silêncio. No Mateus capítulo 15, no versículo 22, o texto vai dizer assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Veja que a situação dessa mulher não é uma situação agradável. Mas o que me chama a atenção é que quando ela vê Jesus, ela vai chamar Senhor, Filho de Davi. Amados, apesar dela ser uma mulher de descendência maldita, de Cã, apesar dela estar se vestindo e ter um estilo de vida pagão, apesar da religião dela ser uma religião pagã, ela declara que Ele é Senhor e é Filho de Davi. Isso demonstra que em algum momento, nós não sabemos qual, essa mulher teve um encontro com a verdade. Essa mulher teve um encontro com as Escrituras. Essa mulher sabia da árvore genealógica do Senhor Jesus. E isso é poderoso, irmãos. Porque os pagãos não tinham essa informação, não tinham esse conhecimento. E ela chega para ele e diz: Senhor, Filho de Davi. Isso é poderoso. Porque, pensa só, irmãos, ela chega diante dele com um senso de filiação. Lembra que a gente falou, paternidade? Chega diante dele com um senso de filiação. E por que ela chega diante dele com um senso de filiação? E aqui é a primeira lição que a gente aprende para romper o silêncio de Deus, amados. Porque ela sabia a genealogia dele. Ela sabia que ele era filho de Davi. Quem era o pai de Davi, irmãos? Jessé. Quem era o pai de Jessé? Obed. Quem era o pai de Obed, irmãos? Boaz. Boaz era esposo de quem? De Ruth. E quem era Ruth, irmãos? Uma moabita, uma mulher pagã, uma mulher que era ímpia, uma mulher que adorava vários deuses e decidiu entregar sua vida para o Deus de Israel. Ela sabia que o Senhor não iria discriminar, ela sabia que o Senhor iria recebê-la, porque ela sabia que existia filho de criação. Existia filho de filiação, mas também existia filho por adoção. Quem são os filhos de criação, amados? Só dois, Adão e Eva. Porque não foram gerados de mulher nem de homem, foram criados pelo próprio Deus. Eles eram filhos de criação. Quem são os filhos por eleição? O próprio judeu, o povo de Israel. Ela tinha esse conhecimento. Quando ela diz filho de Davi, ela sabia disso, mas ela também sabia que Ruth, que Raabe, que também era de religiões pagãs, ela sabia que existia filhos por adoção, que o Senhor tinha filho por criação, tinha filho por eleição, mas também tinha filho por adoção. Então ela, com esse senso de filiação, ela tem a ousadia, a audácia de ir clamar o Senhor Jesus pela filha dela. Queridos, se nós queremos romper o silêncio de Deus, nós precisamos ter esse senso de filiação. Se você não tiver esse senso de filiação para chegar diante do Senhor como filho, você não tem como romper o silêncio de Deus. É necessário entender que somos filhos, e ela tinha essa consciência. No versículo 23, vai dizer assim: mas Jesus
não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Lembra que Jesus foi para lá porque queria sossego? E agora essa mulher vem gritando, clamando, Os discípulos logo falam: Senhor, dá um jeito, manda ela embora. Porque senão daqui a pouco, imagina, vai estar um tumulto aqui com ela gritando, e ela vem gritando, ela não para, ela é perseverante, ela está clamando e está gritando, então manda logo ela embora. Só que, amados, Jesus não disse palavra alguma. Aqui está o silêncio de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Sabe por causa de que ela continuou clamando, ela continuou gritando, irmãos? Porque a fé dela, pega aqui, isso é uma chave, irmãos. A fé dela não era uma fé que sabia que ele podia. A fé dela era uma fé que sabia que ele queria. Porque uma coisa é você saber que Deus pode fazer uma coisa por você, um milagre. Outra coisa é a sua fé saber que Deus quer fazer uma vitória na sua vida. Não basta termos uma fé que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Não, a nossa fé tem que dizer que Ele quer nos abençoar. Hebreus 11:6, o texto é muito claro, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é o que, irmãos? Galardoador do que os que buscam. Aleluia. A fé que agrada a Deus é uma fé que sabe que Deus quer te abençoar. Você não pode chegar diante de Deus com dúvida, irmãos. Jeremias 29 diz que os planos de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, são planos de paz, planos de bênção, planos de vitória. Não importa se ele está em silêncio, não importa qual é a circunstância, nós precisamos ter que Deus tem vitória para a nossa vida e Ele quer nos abençoar. Aleluia! Não importa o que o diabo, que a circunstância dizem, Deus só tem pensamento de paz e Ele é galardoador. E isso fortaleceu aquela mulher. Mesmo diante da oposição, os discípulos querendo que ela fosse embora, falando com o Senhor Jesus, mas ela sabia, Ele está em silêncio, mas Ele quer me abençoar. Aleluia! Ainda que haja silêncio, ainda que as pessoas desacreditem, ainda que as pessoas murmurem, ainda que as pessoas debochem de você, ainda que as pessoas falem que não tenha jeito para você, que é impossível, entenda, Deus quer te abençoar e ponto final. Só quem tem que acreditar no seu milagre é você. É você que tem que acreditar que Deus quer te abençoar. Aleluia. E aí nós vamos ver que ela gritava, ela clamava tanto que incomodou os discípulos, não é verdade, irmãos? E aí é importante, eu anotei aqui para não esquecer de um detalhe, irmãos. Orar é uma coisa, clamar é outra. É bem diferente. Entende? Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. É ou não é verdade? Quando eu converso com o pastor, eu não estou gritando. Mas, apesar que tem gente que grita conversando, não é verdade? Mas a conversa não pede um grito. Irmãos, mas clamor é outra coisa. Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala de oração, fala de conversa. Quando a Bíblia fala de oração fervorosa, eu quero abrir um parênteses só para explicar isso aqui. Quando fala de oração fervorosa, está falando de oração perseverante. Oração fervorosa não é oração quente, não, é uma oração perseverante, é de alguém que persevera. Quando a Bíblia fala de petição, está falando de pedido. Pedir, dá-se-vos-á. Quando a Bíblia fala de súplicas ou rogar ao Pai, está falando de um pedido em específico que você se humilha diante de Deus. É uma súplica, irmãos, é você se humilhar diante de Deus, suplicando por um pedido específico. Não são vários pedidos. Quando é vários pedidos é petição, é oração. Mas a súplica corresponde a um pedido que você se humilha diante dele. Você roga a ele por essa petição. Quando a Bíblia fala de interceder, está falando de uma oração que você se coloca no lugar do outro diante de Deus. Mas quando a Bíblia fala de clamor, clamarmos, a Bíblia está falando de gritar. Aleluia. A Bíblia está falando de você gritar, é um grito de socorro. Nós não podemos clamar a Deus para romper o silêncio de Deus, irmãos, assim, baixinho, simplesinho. Não, irmãos.
querido, a minha casa é grande, o pastor foi lá. Às vezes, meu filho está longe. Ele fala, pai, minha filha, pai, não sei o que. Eu falo, peraí um pouco, estou resolvendo uma coisa aqui, daqui a pouco eu vou. Mas quando ele dá um grito de socorro, eu largo tudo e vou até ele, irmãos. Porque é um grito de socorro. Ninguém pede socorro baixinho. Socorro, socorro, está pegando fogo aqui. Ninguém faz assim, irmãos. Sabe, a pessoa grita desesperadamente. E é isso que nós temos que fazer para clamar, para romper o silêncio de Deus. É clamor, irmãos. O reino de Deus é tomado à força. Jacó brigou com o anjo pela bênção. O Senhor diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não recebemos porque não clamamos. E não clamamos porque queremos pouco. Porque quem tem fome, tem pressa, irmãos. Quem quer muito, clama, clama, clama até o Senhor responder. Os muçulmanos param a qualquer hora do dia, irmão. Se ajoelha e adora, clama, sabe? O Deus dele lá não faz daquilo. Nós não. Às vezes até dentro da igreja a gente tem vergonha. Até dentro da igreja nós temos vergonha, irmãos. Sabe, o poder de Deus é loucura para o mundo. O Senhor quer que o seu povo clame. Deus fez silêncio, Jesus fez silêncio, mas quando Deus fala, o homem se cala, mas quando Deus se cala, o homem clama. Entende por que muita gente está vivendo um silêncio de Deus? Porque não está clamando. Tem hora, orar sem cessar, mas tem momento na vida, tem circunstância na vida, que você tem que romper o céu com clamor. Tem que buscar Ele de todo o coração, clamar, rasgar as vestes diante do Senhor, sabe? Clamando, porque Ele quer ver seus filhos clamando e quer liberar vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela clamou, buscou, teve oposições. Ele fez silêncio, ela perseverou na oração, e agora vem uma resposta. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O Senhor revela aqui a sua prioridade. Ele não negou a bênção a ela. Ele não disse não, nem disse sim, irmãos. Ele apenas falou qual era a sua prioridade, qual era o seu propósito. Ele disse para ela o seguinte, a minha prioridade é os filhos por eleição. Os filhos por adoção vêm depois. Porque o meu propósito é estabelecer a igreja para os judeus. E os judeus é que vão levar a igreja, levar a verdade a todos os povos, aos filhos gentios, aos filhos por adoção. O que o Senhor Jesus estava dizendo para ela não era um não, era que a prioridade dele eram os filhos por eleição e não por adoção, naquele momento do ministério dele. Ela entendeu isso, irmãos. Ela entendeu que o que ele estava dizendo não era um não, era um espera. Não é o tempo. Seu tempo não chegou. Irmãos, e a pergunta que eu quero fazer para vocês, não precisa me responder, mas pensa para você mesmo, é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim também, é como que nós reagimos quando nós estamos orando, buscando uma resposta, uma direção em Deus. O Senhor fica em silêncio, e aí nós clamamos, rogamos, suplicamos, nos prostramos e pedimos a Deus a resposta, e de repente as circunstâncias ainda pioram na sua vida. A situação ainda fica pior. E você percebe que vai demorar, porque não chegou ainda o seu tempo. O que você faz? O que nós fazemos quando de fato isso acontece na nossa vida? Algumas pessoas, irmãos, elas simplesmente desanimam, literalmente. Clamou, orou, buscou, fez tudo, foi um monte, jejuou, clamou, e de repente tudo que ela tem é, espera que não chegou o seu tempo. Tem gente que desanima, tem gente que desfalece, sabe? O Senhor não sou a prioridade dele, e aí a pessoa desiste do propósito. Irmãos, tem pessoas que ainda é pior.
Tem pessoas que simplesmente se revoltam diante disso aqui, irmãos. Ficam revoltosos. O quê? Na hora que eu mais precisava, na hora que eu mais precisei de Deus, que eu clamei, que eu orei, que eu busquei, só veio o silêncio, e depois do silêncio a situação ainda piorou na minha vida. Tem gente que se revolta e vai embora. Não quer nem mais saber de Deus, irmãos. Sabe? Tem gente que nesse momento não consegue entender. E simplesmente eles abandonam. Abandona o barco, sai da igreja, não ora, não lê a Bíblia. Você não pode nem falar de Deus para ele, ele fica revoltado. Alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu uma coisa na vida, alguém que está triste, porque quando orou não veio a resposta. Tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que desanimam. Porque, sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes nós olhamos para o silêncio de Deus na perspectiva humana. E na perspectiva humana, irmãos, se eu mando um recado para o meu amigo evangelista Alexandre, amigo pessoal, querido, e simplesmente, nossa pastor, eu mando para o pastor e para o evangelista, e eles visualizam, passa uma semana, não me responde, irmãos, eu vou achar que tem problema, eu vou achar que eles estão indiferentes comigo. Eu vou mandar outro recado, eles visualizam, não me respondem, eu mando outro, gravo um áudio, filmo, faço tudo, e ele não me responde, eu vou achar, está com algum problema comigo. Porque isso é o que, irmãos? A ótica humana, o pensamento humano, uma relação humana. Mas como nós falamos aqui no início, na visão de Deus, o silêncio de Deus não é isso. O silêncio de Deus, como eu disse no princípio, não significa sua ausência, não significa que Ele não está nos ouvindo, não significa que Ele não está trabalhando, significa apenas que Ele tem um propósito. E Ele não revelou ainda esse processo, mas Ele tem um propósito. O nosso problema é olhar para o silêncio de Deus da mesma forma que nós olhamos para o silêncio dos irmãos. Mas como essa mulher que nos ensina tantas lições, ela lidou com isso, irmãos. Deus fez silêncio para ela, ela clamou. E aí, Ele dá uma negativa para ela. Olha o versículo 25, porque a atitude dela deve ser a nossa atitude diante do silêncio de Deus. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aleluia! Ela, diante da negativa, diante do silêncio, diante de uma circunstância desfavorável, essa mulher se prostra e adora. Aleluia, louvado seja o Eterno. Querido, você quer romper com o silêncio de Deus? Não há momento melhor para adorar quando Ele deixa você esperando, quando Ele faz silêncio, quando a circunstância piora. Esse é o momento de adorar. Porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E queridos, nós aprendemos aqui na escola de oração que a adoração, nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. E na adoração não cabe nós, não cabe eu. Adoração, para ser adoração, você tem que se despir de si mesmo. Você tem que chegar diante de Deus e simplesmente deixar tudo de fora. As minhas preocupações estão lá fora. As minhas expectativas estão lá fora. As minhas necessidades ficaram lá fora. Todos os meus propósitos, minhas metas, minhas circunstâncias, minha saúde, não importa, minha vida, minha família, tudo ficou lá fora. Só o que cabe numa verdadeira adoração é Ele. E por isso que a adoração é pelo que Ele é. É uma adoração pura, que agrada e que Ele está à procura. Aleluias. E ela faz isso. Ela esquece o silêncio, ela esquece a negativa e ela se prostra e adora. Ela sabia que era filha. Se você quer romper o silêncio, você tem que ter essa certeza que você é filho. Ela tinha uma fé que não só cria que Ele podia, mas que Ele queria abençoar a vida dela. Ela clamava quando Deus fazia silêncio. Nós aprendemos que clamor não é oração, é algo muito mais forte. E diante do nada, diante da negativa, diante da ausência ali, diante do silêncio, ela adora. Está
vemos passos para nós rompermos com o silêncio de Deus? Ela nos ensina muito. E aí no versículo 25 ela adora. Depois de adorar é que ela diz: Senhor, ajuda-me. Primeiro ela adorou. Primeiro ela abriu o coração quebrantado diante do Senhor, adorou. Depois ela diz: ajuda-me. Porque ela não abriu mão da perseverança. Versículo 26. O Senhor responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, ela adorou. Ela tinha fé. Ela clamava. Ela sabia que era filho. Mas ainda assim, contudo, o Senhor diz para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O Senhor reforça para ela que o propósito dele era os filhos por eleição e não por adoção. Ela era filha por adoção. O Senhor reforça para ela que não era filho, não, a prioridade dele agora eram os filhos por eleição. Entenda, irmãos, que quando o Senhor Jesus falou isso aqui para ela, ele não tinha intenção de ofendê-la. Em hipótese alguma. Preciso frisar isso. Porque existia uma cultura naquele tempo onde os judeus costumavam a se dirigir, a chamar de forma pejorativa mesmo, todos os povos que não eram judeus de cães. Chamava-se todo mundo de cães. Em especial, o povo de Tiro e Sidom. Se você for andar um pouquinho mais para trás, na Bíblia você vai ver que quem era de Tiro e Sidom? Jezabel, irmãos. Jezabel é uma mulher terrível. Filha de um sacerdote pagão que virou rei. Jezabel vem, casa com o rei Acabe. E aí vocês conhecem a história. Essa cidade de Tiro e Sidom era uma cidade realmente cheia de cães, e cães bravos, cães nervosos. Tiro e Sidom era muito conhecida por adestrar cachorros, adestrar cães. E a ligação deles com o cachorro era algo tão grande que quando você lê na Bíblia, quando Jezabel morreu, ela foi comida por cães. Ela foi comida, devorada por cachorros. Coisa terrível. E os judeus chamavam esses povos ali de cães. Cães bravos, cães, porque lá tinha mesmo muitos cães que mordiam as pessoas quando passavam. Parece que hoje ainda acontece isso. Às vezes você passa por uma rua, tem um cão, né, que quer morder você, é uma coisa terrível. Mas quando o Senhor fala para ela, dentro dessa linguagem cultural de lá, que não era certo tirar os pães dos filhos e deitar aos cachorrinhos, o Senhor não usou a palavra grega que os judeus usavam para chamar de cães. O Senhor usou outra palavra, que era cachorrinhos. Uma outra palavra grega que significava aquele animal mais dócil, de dentro de casa, carinhoso. E isso não era pejorativo, pelo contrário, era até um carinho. Lá em casa, minha filha gosta de me chamar de urso. Ela não está me chamando de um animal carnívoro que quer devorar as pessoas. Ela me chama de uma forma carinhosa. Entendeu? O urso de pelúcia dela. Ela sabe como é que filho é, né, irmãos? Ela brinca assim. Se alguém te chamar de gato, de gatinha, de gatão, você não vai se sentir ofendido. Pelo contrário, você sabe, está sendo até elogiado. A gente sabe que essa linguagem cultural, a gente está afastado daquela época, mas hoje não é difícil entender se olharmos por esse sentido. Se você está na piscina brincando, num clube, numa praia, e de repente alguém faz uma brincadeira assim, ô baleia, você sabe que é uma forma pejorativa. Mas se a pessoa fala assim, você parece um golfinho, é até uma coisa bonita, não é verdade? Então, assim, a gente entende isso. E foi exatamente o que Jesus fez ali. Jesus não chamou ela de um cão raivoso. Jesus chamou ela de um cachorrinho de estimação. Algo agradável. Jesus foi carinhoso com ela, na verdade, né? Então, é importante a gente entender isso, porque daí a gente começa a entender tudo, irmãos. E o interessante é que no versículo 27, ela vai responder algo poderoso para o Senhor Jesus. Ela vai dizer: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, Jesus foi perseverante.
Jesus continuou afirmando que o propósito dele era os filhos por eleição. Mas ela também foi perseverante, irmãos. Ela também perseverou, porque sabia que ele queria abençoar a vida dela. Ela perseverou. Ela não se ofendeu. Tem muita gente hoje que se ofende por muito menos, irmãos. Se ofende com Deus, se ofende às vezes com uma palavra que o pastor usa, que o pregador usa, que alguém numa conversa usa. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que se ofende muito rápido, dá as costas e some, apontona. Mas ela não se ofende. Ela continua perseverando. Ela continua firme no propósito. E algo tremendo, irmãos, nesse sentido da perseverança dela, é porque o Senhor Jesus já tinha ensinado sobre isso. Jesus ensinou uma vez, contou uma parábola sobre o juiz injusto. Ele disse que em certa cidade havia uma viúva. E ele contando essa parábola para os discípulos entender o dever de orar sempre, irmãos, e nunca desanimar. Veja que o assunto está dentro do contexto. Eu vou contar uma parábola para vocês entenderem o dever de sempre orar e nunca desfalecer. E aí ele conta, existia numa cidade uma viúva. Essa viúva tinha um adversário. E o único juiz da cidade dela era um juiz injusto, que não temia a Deus e não estava nem aí para os homens, não se importava com os homens. Veja que Jesus está contando um quadro difícil, irmãos. Uma mulher que ser viúva naquela época era terrível, irmãos. Tem um adversário muito pior. E ainda o único juiz da sua cidade ser injusto, não temia a Deus, não se importar com os homens, meu irmão, cala a casa. Cala a casa para ela, não é verdade? Situação muito difícil, mas aí Jesus disse que ela ia até esse juiz todo dia e clamava: faz-me justiça contra o meu adversário. E para piorar a situação dessa mulher, Jesus vai contar dessa viúva que esse juiz simplesmente ignorou. Esse juiz, nem deu bola para ela, irmãos. Viúva com um adversário na cola dela, um juiz injusto que não temia a Deus, não se importava com os homens, ainda estava deixando ela falar sozinha. A situação dela era terrível. Mas Jesus está mostrando que ela foi perseverante, ela continuou clamando ali aquele juiz: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça, até o ponto do juiz falar: não, para, já está me incomodando muito, vou fazer justiça para ela parar de me importunar. E aí Jesus vira para os discípulos e fala: vocês ouviram o que esse juiz disse? Imagine o Pai Celestial. Aleluia. Essa parábola ensina por contraste, irmão, não por comparação. Aí ele diz: agora imagine o Pai Celestial, que é bom, que é justo, o que ele não fará para os seus filhos que clamam a ele de dia e de noite. Aleluia. Ele diz que o Senhor vai responder, ainda que pareça que demore, mas ele vai responder rápido. Ele está ensinando o dever de orar sempre, nunca cessar, nunca desfalecer, irmãos. E olha que interessante, ele usa uma viúva que não tinha a menor expectativa, a menor garantia, para mostrar que os filhos que clamam de dia e de noite alcançam vitória. Ainda que pareça que demora, irmãos, às vezes na nossa concepção parece mesmo. Parece às vezes que demora mesmo. Nós temos essa percepção humana, mas o que o Senhor diz é que não demora, Ele atende depressa. É depressa. Sabe o que isso significa, irmãos? Que é no tempo certo. É na hora certa. A sua vitória não vem antes e nem depois. O Senhor não se atrasa. Ele vem no tempo certo, no tempo oportuno, ainda que pareça que esteja demorando. Se você está clamando de dia e de noite, a sua vitória vem no tempo certo. Essa mulher cananeia parece que andava com Jesus, irmãos, porque ela estava cumprindo certinho o que Jesus ensinava. Ela foi perseverante. Eu me lembro de um animal, guepardo, o nome desse animal. Um animal tremendo, pastor. Esse animal é o animal mais rápido que existe, os terrestres. Não os que voam, mas os terrestres é o animal mais rápido que existe. Ele consegue ser mais rápido que uma Ferrari. Você imaginou, irmãos? Botar uma Ferrari e um guepardo, de 0 a 100. O guepardo deixa a Ferrari para trás. De tão rápido que o guepardo é.
Só que o guepardo tem um problema, irmãos. Ele tem uma dificuldade de respiração, coração. Então, quando ele dá um pique, se ele tem que pegar a presa dele na hora, se ele não pegar a presa na hora, o que acontece? Ele não tem mais força, não tem mais gás para continuar. E alguns até morrem por conta dessa situação, porque eles ficam sem se alimentar, não conseguem, quando não pega de primeira, não pega mais. E infelizmente, irmãos, isso é o que acontece com a igreja. A igreja, quando ouve uma palavra motivadora, a igreja, quando está diante de um propósito, a igreja vira guepardo, sai correndo em busca da vitória, clama, ora, jejua, busca, mas aí quando não alcança, quando demora, quando o Senhor fica em silêncio, o que eles fazem? Desanimam. Não tem constância, não persevera, irmãos. Quando a vitória está quase chegando, a pessoa desiste. Faltava só isso aqui, ó, para a vitória chegar, e a pessoa desiste. Não desista dos seus propósitos, não desista do que você está orando, do que você está buscando. Seja perseverante. Esse é o caminho de romper com o silêncio de Deus. Aleluia. Agora essa mulher, ela revela aqui no versículo 24 também, irmãos, algo tremendo. Ela revela a grandeza de Deus. Porque ela diz o seguinte, ó, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo o seguinte, ó, eu não quero prioridade. Eu não estou ligando para a bênção do outro. Eu não estou ligando que alguém está ganhando mais que eu, está sendo mais abençoado que eu. Eu não ligo para isso. Eu sei que uma migalha do Senhor é tudo que eu preciso. Ela reconhece que ela está diante do Senhor Todo-Poderoso, irmãos. E uma migalha de Deus, irmãos, é muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Uma migalha de Deus, uma gota de Deus é um oceano na nossa vida. Transborda a nossa vida. Ela está aqui reconhecendo essa grandeza de Deus, irmãos. Coração quebrantado, perseverante, reconhecendo essa grandeza. Isso não, Deus não resiste. Deus não resiste, irmãos. E aí, por último, ela também demonstra com essa palavra, com essa frase que ela usou, humildade. Ela foi humilde, irmãos. Muito humilde. Sabe, os judeus são filhos, por eles têm prioridade. O que sobrar deles, eu pego. O que sobrar, eu pego. Ela foi humilde, irmãos. A humildade é uma chave que abre a porta do céu. Você quer que o céu se abra, as bênçãos derramem sobre a sua vida? Humildade. Porque o Senhor resiste aos soberbos. Ele abate os exaltados, soberbos, orgulhosos. Mas Ele dá graça, abençoa e exalta os humildes. Quando nós estamos diante do silêncio dele, diante da negativa, diante do espera, diante mesmo que estamos em aflição, em situação difícil, a filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada, sofrendo muito, e o Senhor fazendo silêncio, o Senhor não atendendo a necessidade dela, contudo ela não perdia o seu ponto de adoração, o seu ponto de referência. Ela sabia que estava falando com Deus. Ela sabia com quem ela estava falando, irmãos. Não era a situação da vida dela que mudava, porque ela sabia com quem ela estava falando. Isso é poderoso. E aí no versículo 28, o Senhor Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. A nossa fé não pode mudar a Deus. A nossa oração não pode mudar a Deus, nosso jejum. Não há nada que a gente faça que possa mudar a Deus, porque Deus, Ele é imutável, um atributo de Deus. Ele é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, há de ser sempre. Você não pode, eu não posso mudar Deus, não há algo que nós possamos fazer. Porém, contudo, irmãos, existem sentenças que são condicionais e sentenças que são incondicionais. As sentenças incondicionais nós também não temos como mudar. Se uma pessoa não serve a Deus e morre, irmãos, é a sentença de mudar isso. Mas existem sentenças que são condicionais.
E essas sentenças que são condicionais, Deus deixa a nossa fé direcionar. Deus deixa a nossa atitude dele direcionar. Não há nada que nós podemos fazer, irmãos, para Deus nos amar mais, e não há nada que nós podemos fazer para Deus nos amar menos. Mas há coisas como a nossa fé em atitude, exercício de fé, que agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus com a nossa fé operante, viva, irmãos, isso move as sentenças sobre a nossa vida. Eu não sei qual é a sentença que você está vivendo, mas se você tiver essa fé que essa mulher cananeia teve, essa fé grande, operante, a sentença pode mudar sobre a sua vida, a sentença pode mudar e a sua vitória pode chegar hoje, irmãos. Não se limita, não aceita a condição da sua vida. Há sentenças que podem ser mudadas na sua vida, basta a gente buscar o Senhor com oração perseverante, clamando a Ele. Lembra do rei Ezequias? Saiu uma sentença, morte. Acabou, irmãos. Morte. O profeta foi lá e disse, prepara e vai partir. Era uma sentença condicional. Não era uma sentença incondicional. Então, o rei busca o Senhor, se humilha, se prostra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele ora, busca. E sabe o que acontece, não sabe, irmãos? O profeta não saiu nem do palácio. Volta lá e diz para ele que eu acrescento mais 15 anos na sua vida. Tem sentenças que o Senhor pode mudar na sua vida hoje, ainda antes de você sair desse lugar. Antes de você sair desse lugar, há sentenças sobre a sua vida que podem ser revogadas. Há sentenças na sua vida de maldição que pode ser revogada hoje e se transformar em bênção em nome de Jesus. Essa mulher foi envergonhada nesse mesmo lugar. Os discípulos tentaram tirar ela daquela posição, tentaram afastar, mandar ela embora, mas só que naquele mesmo lugar que ela foi envergonhada, o Senhor exaltou ela. Diante dos discípulos que o próprio Senhor Jesus já havia advertido que eram homens de pequena fé, mas ele diz perante eles, essa mulher tem uma fé grande. Tem uma fé grande. Ela teve dupla honra no lugar onde ela teve vergonha. E é interessante que ela obteve a vitória porque a filha dela foi curada no mesmo instante. Só que ela não teve só a cura da filha dela. O Senhor disse, seja conforme você deseja. Aleluias. E a filha dela foi curada no mesmo instante. Ela não recebeu só a cura da filha, ela recebeu muito mais, porque aquela mulher tinha sonhos, tinha projetos, tinha metas, tinha anseios, e o Senhor realizou os desejos do coração dela. Porque essa é a vontade de Deus, realizar os nossos desejos, nossos sonhos, desde que estejam alinhados com o reino dele. Aleluia. Queridos, quando nós rompemos o silêncio de Deus, nós recebemos muito mais do que aquilo que a gente estava buscando. Muito mais. Você está buscando por um filho, está buscando por um cônjuge, está buscando por uma porta de emprego, está buscando por qualquer outra área da sua vida, ministerial, igreja. Quando você rompe com o silêncio de Deus, você recebe muito mais do que o que você está buscando. Porque o Senhor é grande, irmãos. Ele é grande, e Ele sempre tem coisas grandes, Ele sempre faz muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos, é sempre coisas grandes. Vale a pena romper com o silêncio de Deus. Uma vez eu vi meu amigo evangelista Alexandre Manuel pregando, e certa feita ele disse que uma fé pequena pode levar uma pessoa para o céu, mas uma grande fé traz o céu até a sua vida. Aleluia. Você quer trazer o céu até a sua vida, irmãos? Tenha uma fé grande. Tenha uma fé enorme, fortalecida. Permita que o silêncio de Deus seja um instrumento que vai servir para exercitar a sua fé. Porque o propósito de Deus é esse, irmãos. É fortalecer a nossa fé através do seu silêncio. Eu aprendo com toda essa situação do silêncio de Deus, irmãos. Algumas coisas sobre a importância do silêncio de Deus, eu quero concluir com isso.
informações. Primeiro, o silêncio de Deus, ele é um gerador de milagres. O silêncio de Deus, irmãos, ele tem propósito. Toda vez que você vê o silêncio de Deus, depois ele precede milagres extraordinários. Quando você vê Deus fazendo silêncio com alguém na Bíblia, você sempre vai ver depois um milagre extraordinário. Entenda, o silêncio de Deus na sua vida é uma gestação para algo sobrenatural que está vindo sobre a sua vida. Zacarias e Isabel buscaram um filho, pediram um filho, a vida toda, irmãos, clamando por um filho. O sacerdote Zacarias, e o filho não vinha, irmãos. Mas no final, na sua velhice, Deus abençoa ele. O anjo Gabriel vai lá, e sabe quem foi o filho dele, irmãos? João Batista, a quem Jesus disse que nascido do ventre de mulher não existia ninguém maior do que ele. Sabe o tempo que ele esperou o silêncio de Deus pelo seu milagre? Não veio um filho comum, irmãos, veio o arauto do Senhor, o precursor do Senhor Jesus. Deus tem algo grande para vir sobre a sua vida. Não é pequeno, é grande. Então suporta a gestação, porque quanto mais demorar, maior é a sua bênção. Tudo o que você precisa fazer é aguentar firme, adorando, clamando, tendo uma fé que sabe que Ele quer te abençoar, sabe, adorando, clamando o Senhor e sendo perseverante, ainda que pareça que esteja demorando. O silêncio de Deus, ele também é um gerador de intimidade, irmãos. Porque se você pedisse as coisas do Senhor e Ele fizesse na mesma hora que você pedisse, você não ia ter intimidade com Ele. Ele ia ser apenas o seu gênio da lâmpada, que você vai lá e faz o pedido e acontece. Ele ia ser um empregado, um anotador. Ele não ia ter relacionamento, e Deus quer ter relacionamento com seus filhos. Ele não quer só atender os nossos pedidos, Ele quer ter relacionamento. A demora em nos atender projeta uma intimidade, porque nós buscamos mais a Ele. Eu lembro que meus filhos tiveram, o Samuel, ele teve muita dificuldade de saúde respiratória, quando era bem pequenininho. E por conta disso, a Marília estreitou um relacionamento profundo com a pediatra. Batiam um papo, estavam próximas demais, nem parecia médica. Dado a necessidade, por conta de uma doença, por conta de uma dificuldade, estreitou um relacionamento. Já a Sara, graças a Deus, não teve problema. Sabe o que acontece? Nós não lembramos o nome de uma pediatra, irmãos. Porque assim, a gente vai na pediatra, mas não tem relacionamento. É só aquela coisa de ir, ver e vai embora. Não tem relacionamento, porque nunca teve necessidade de estreitar. O silêncio de Deus é uma oportunidade que Deus cria da gente estreitar o relacionamento com Ele, da gente buscar mais a Ele, da gente clamar mais por Ele, da gente estar mais perto, conhecendo Ele. É uma oportunidade de estreitar um relacionamento com o Senhor. E pode ficar tranquilo, irmãos, porque o Senhor sabe o tempo certo do seu silêncio. Você sabe que a diferença do remédio para o veneno é a dose, não é verdade? Uma coisa, se beber um remédio demais, vai virar um veneno. Então a diferença do remédio para o veneno é a dose. Deus sabe a dose certa do tempo que você vai esperar. Confie no Senhor, irmãos. Confie no Senhor, que o tempo que você espera, que você clama, é a dose certa, querido, para Ele tratar do seu coração. A espera no Senhor, o silêncio de Deus não é sofrimento, é tratamento. Deus está tratando do seu coração, da sua alma, da sua vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor recompensa não é a resposta de Deus. A melhor recompensa é o relacionamento que nós temos com Ele. Você tem o direito de orar. Não só o direito, mas o próprio Deus pede, o próprio Deus manda, o próprio Deus ordena que nós tenhamos comunhão com Ele em oração, irmãos. Sabe o que é isso? Ter o direito de chegar diante de Deus e falar com o Todo-Poderoso. Isso é um privilégio maior do que a resposta dele.
Está diante do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, irmãos, é um privilégio maior do que a resposta dele. E é isso que nós precisamos entender. Aleluias. O silêncio de Deus, ele também é um processo pelo qual nós somos amadurecidos, irmãos. Irmãos, criança é algo maravilhoso, não é verdade? Mas não pode ser criança para a vida toda, tem que crescer, sim ou não? Sim. Tem que crescer, irmãos. Porque se não crescer, se não amadurecer, isso é um problema. E o pai, ele participa desse processo, ele ajuda no amadurecimento dos seus filhos. E com Deus não é diferente, irmãos. Deus utiliza o seu silêncio como um processo para trazer amadurecimento para os seus filhos. Porque, querido, amadurecimento não vem por idade. Amadurecimento não vem por tempo de igreja. Amadurecimento vem por relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus nesse mundo que só temos aflições. Isso gera amadurecimento. Uma águia, quando quer ensinar seus filhotes a voar, fica passando a asinha por cima, não, irmãos. Sabe o que a águia faz? Pega o filhote, leva para um lugar bem alto, sobe. Quando não dá mais para subir, sabe o que ela faz? Né? Ela larga o filhote. Olha aí. E o filhote, começa a descer, não sei como, e o filhote tem que amadurecer, irmãos. E a águia faz ele amadurecer lançando lá do alto. Só que a águia é a águia, né, irmão? O que a águia faz? Ela vê que o filhote não vai voar, ela dá aquele salto rápido e pega de novo. E leva lá em cima de novo e solta até ele aprender a voar. O Senhor Jesus, o nosso Deus, faz isso com a gente. O silêncio de Deus, ele te solta, ele deixa você passar na prova. Mas ele não te abandona. Você não vai cair, você não vai despedaçar, você não vai morrer, porque esse silêncio não é para a sua morte. Esse silêncio é para você amadurecer. E ele está com você durante todo o processo. Ele não te abandona. Ele está conosco. O silêncio de Deus, irmãos, ele também pode ser uma provação. Porque o nosso Deus é mestre, não é verdade, irmãos? Nosso Deus é mestre. E mestre também ensina e dá prova. E no caso de Deus, ele faz isso tudo junto, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Ele te prova te ensinando e te ensina te provando. E quando ele te prova, irmãos, ele te prova para te capacitar para algo maior, para algo superior, sabe? Os jovens que jogam videogame sabem disso. Você passa por uma fase, irmãos, para quê? Você vence aquela adversidade para passar por uma nova fase. Por uma nova fase. Você vai rompendo as fases e vai passando por uma nova. Assim Deus faz com seus filhos. Quando Ele te prova, me prova, Ele prova para nos preparar para uma nova fase, para viver uma nova dimensão com Ele. Porque Ele tem projeto, Ele tem propósito para cada um de nós. E nós vamos sendo aprovados para viver o propósito dEle. O silêncio de Deus tem essa motivação também, de nos provar para experimentarmos o melhor que Ele tem para a nossa vida. É importante também, irmãos, entender que provação é uma coisa, tentação é outra. Deus, Ele não tenta ninguém e nem pode ser tentado. E é fácil, vou te dar uma receita de bolo que você nunca mais vai esquecer a diferença de provação para tentação. Você vai saber quando você está sendo tentado e quando você está sendo provado. Porque a tentação, o início dela é o seguinte, irmãos, o início dela é atrativo. A sua natureza pecaminosa, a sua humanidade é atraída para a tentação. Na aprovação, não. Na aprovação, irmãos, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana quer correr da aprovação. Não quer aprovação de jeito nenhum, porque a tentação ela tem um início que parece que vai ser bom, parece que vai ser prazeroso. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final são caminhos de morte. A tentação tem um início que parece que vai agradar, mas o final é para te destruir.
A aprovação não. A aprovação, início, você quer fugir de todas as formas. Se você pudesse, na verdade, você nem entrava na aprovação. Sabe? A aprovação, ela te leva, senão você não vai. Mas a aprovação, no final, ela traz vida e vida em abundância. A tentação tem a proposta de te afastar de Deus, mas a aprovação tem a proposta de te trazer mais para perto de Deus. Quanto mais somos provados, mais perto de Deus nós ficamos. O que está acontecendo na sua vida? É tentação ou é provação? Se você está tentando fugir naturalmente, sem esforço, irmãos, é provação. É provação, não é tentação. E aí, eu aprendo que o silêncio de Deus também é um meio de proteção. O silêncio de Deus é um meio de proteção. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já pedi muita coisa a Deus que eu louvo o nome dele, que ele não me atendeu. Porque se ele tivesse atendido tudo que eu já pedi a ele, meu irmão, eu estava frito. Eu estava frito. O silêncio de Deus é um meio de nos proteger de nós mesmos. O silêncio de Deus, ele te dá um tempo para você pensar no que você mesmo está pedindo, no que você mesmo está querendo. É um tempo de reflexão, é um tempo de nós pensarmos mais se realmente aquilo que nós estamos buscando está alinhado com a vontade de Deus. Porque às vezes, por afobação, nós pedimos, por emoção, pedimos, clamamos, sabe? E na verdade, irmão, nós estamos pedindo serpente. O Senhor jamais vai dar serpente para os seus filhos. O Senhor só dá peixe. O Senhor não dá pedra, o Senhor só dá pão. O problema é que às vezes a gente pede pedra e a gente pede serpente. E o Senhor faz silêncio. E esse silêncio é uma maneira de nos proteger. Ainda que nós, nesse momento, nós não estamos entendendo, não é verdade? A gente não sabe, ainda que a gente chore. Eu já chorei, irmãos. Já chorei muito. Pedindo o Senhor. E o Senhor nada de me atender. E eu chorei. Porque era algo que naquele momento parecia que era tudo para mim. Mas depois, irmãos, eu descobri que eu não estava perdendo, que eu estava ganhando. Sabe, porque o silêncio de Deus, ele pode te fazer até chorar por uma noite, por um tempo. Mas é para te livrar de uma vida de choro. Se você chora por um tempo por causa do silêncio de Deus, pode acreditar que é para te livrar de uma vida de choro. Tem muita gente chorando a vida inteira, irmãos. É melhor chorar por uma noite e ter certeza que a alegria vem no amanhecer. Aleluia! É bom saber que Ele é o nosso Pai, irmãos, e que Ele cuida da gente. Ainda que nós não entendemos, ainda que nós não compreendemos, nós precisamos confiar no Papai. Confiar no Senhor, irmãos. O silêncio de Deus, eu queria que vocês gravassem isso. Não é sofrimento, é tratamento. Pode estar doendo, mas o Senhor está tratando da sua vida. A mensagem que o Senhor me trouxe para passar para a igreja era essa, irmãos. Nessas 2 noites que nós tivemos falando sobre o silêncio de Deus. Não dá para aprender tudo. Você precisa ruminar. Eu preciso ruminar. Eu preciso ouvir a outra mensagem de novo. Eu preciso ouvir essa mensagem de novo. Eu preciso anotar coisas. E eu preciso orar para o Senhor fazer com que essas coisas clareiem na minha mente. Para que eu possa ter uma vida iluminada e entender. E eu quero profetizar na sua vida, meus irmãos. Que há sentenças que podem ser mudadas na sua vida. Há coisas na sua vida que pode estar travada há muitos anos. Não importa quantos anos isso está travado na sua vida. O que importa é que quando você entende como rompe o silêncio de Deus na sua vida, chegou a hora do seu milagre. Chegou a hora do céu abrir na sua vida, irmãos.
Porque o Senhor Jesus abençoou aquela mulher de maneira poderosa, de maneira tremenda. E o Senhor quer abençoar a sua vida da mesma maneira. O Senhor quer abrir as portas do céu. O Senhor quer que nós tomamos posse de todas as bênçãos, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós não temos que ser abençoados, nós já fomos abençoados, por isso nós somos mais que vencedores. O que falta é tomarmos posse dessa bênção. E a lição da mulher cananeia nos ensinou demais, irmãos. Nos ensinou muito. Foi uma professora. Deus exercitou a fé dela. Deus instigou a fé dela em todo o processo, assim como Ele faz para a nossa vida também. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida dos irmãos rica e abundantemente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma quarta-feira abençoada, né, amados? Não podemos faltar a quarta-feira que vem. O tema é o inimigo da oração. Gente, você é o primeiro a chegar aqui. Se estiver chovendo, vem de guarda-chuva. Se chegar a visita na sua casa, já sabe que não foi enviado de Deus. Traz ela. Né? Você já chama, estou saindo. Vão me acompanhando, que hoje é o inimigo da oração. Preciso saber qual é esse caminho aí, né? Para mim poder guerrear. Então já sabe, quando surgir na hora de vir para a igreja, a visita na tua casa, não foi de Deus. Convida para vir para a igreja. Tá bom?